É isso mesmo que você viu no título e na thumb. Hoje eu irei colocar Albi Hiddleston e Elizabeth Bartori para lutarem nesse meu novo quadro aqui no canal, chamado Arena de Batalha. Nesse quadro eu irei fazer combates hipotéticos entre personagens com uma análise que irá considerar todos os feitos deles e simular o combate e no fim decidir o vencedor. De um lado temos o garoto que viveu nas ruas de Londres e ao presenciar a morte de uma amiga querida, o despertar das suas células de Teseu foi capaz de destruir toda a ponte de Londres. Ele é o representante do Reino Unido, o menino que carrega o poder da geração da névoa com uma taxa de ressonância de 89%. Conhecido pelo povo do seu país como bicho-papão ou jaguadarte. Ele é Albi Hiddleston. Para enfrentar o britânico, eis que surge vinda de outro universo uma bruxa, mais especificamente a Bruxa do Sangue. Nascida na Hungria, essa mulher é considerada uma assassina brutal. Em sua vida, ela matou 650 pessoas, todas elas sendo torturadas nas piores formas possíveis. Mesmo assim, ela não guarda nenhum remorso, pois torturar é seu maior prazer. Seu nome é Elizabeth Bartori. Isso mesmo, a primeira luta do Arena de Batalha vai ser entre a mulher que gosta de ser temida e torturar as pessoas contra o garoto que está protegendo o país que sua amiga amava, mesmo que seus conterrâneos sintam medo dele. Se caso tenha gostado dessa ideia de vídeo, sugiro que se acomode onde desejar, pois trarei uma análise completa de Elizabeth Bartori versus Albi Hiddleston, a batalha da névoa contra o sangue. Qual deles irá prevalecer, sangue ou a névoa? Isso descobriremos a partir de agora. Condições de batalha. Para que essa luta seja possível e faça sentido, irei ignorar o fato de que para você embater com uma vestimenta mágica de Major Tyson, você precisa obrigatoriamente ter também uma vestimenta mágica. Irei ignorar esse fator porque senão o Albi não conseguiria causar danos em sua adversária. O cenário dessa luta é uma arena comum, assim como a que nossos dois lutadores enfrentaram seus respectivos oponentes. Habilidades. Antes de irmos de fato para a análise das capacidades de cada um, irei listar as habilidades que nossos oponentes de hoje possuem. Começando pelo Albi, na lore de Hellsensing, os humanos que lutam na Guerra das Nações Arruinadas são seres evoluídos, sendo eles literalmente espécies superiores ao Homo sapiens. Por causa disso, o Albi tem super força, super resistência, super velocidade, sendo esse o pacote que todo lutador do universo dele possui, mas seu personagem possui também suas próprias peculiaridades quando vamos para o que a geração dele e seu background lhe dá de poder exclusivo. Nós temos uso mestre de facas e lâminas curtas, manipulação de névoa, transformação de ressonância singular jaguadarte, percepção avançada graças aos olhos extras que ele ganha ao se transformar. Ele também tem telecinese por causa das pequenas lâminas que estão dentro da névoa que ele manipula. Agora falando da Elizabeth, ao contrário do Albi, ela não é uma humana evoluída, e sim uma mulher da mesma espécie que a nossa, com a única diferença sendo que ela é uma maníaca. Mas quando ela usa a sua vestimenta mágica que se chama os Condados de Sangue, ela ganha super força, super resistência, super velocidade, uso mestre de armas. Eu coloquei que ela tem esse alto domínio em armas porque a própria Tomoe Gozen elogiou o estilo de luta da Elizabeth. Sendo esse comentário vindo de uma grande guerreira, não posso ignorar. Invocação de armas, que na luta se limita a apenas armas de tortura. Temos também a sala de jogos onde ela invoca ainda mais armas que flutuam ao redor da arena através da telecinese. Bom, vendo assim, aparentemente ambos estão bem equiparados em questão de habilidades, mas a partir de agora irei falar sobre cada stat e ver onde ambos ganham em todos eles, desde força física até inteligência de batalha. Não se preocupem caso fiquem confusos, irei fazer o meu melhor para explicar o que cada um desses stats significa. Indo logo para essa análise, vamos falar da força dos nossos lutadores. A força sendo o maior feito deles envolvendo suas capacidades físicas. O maior feito de força do Albi em sua luta com o Hazuichi é destruir com as próprias mãos a área ao redor de seus olhos para ativar a sua transformação. Já Elizabeth Bartori tem o feito de puxar o corpo de Tomoe Gozen pelo pescoço através de uma corrente para trazê-la até si. Nesse quesito, quem está ganhando é o Albi. A área ao redor dos olhos precisaria de muita força para ser arrancada devido à quantidade de músculos e nervos. Puxar alguém pelo pescoço através de uma corrente não é algo assim tão difícil, considerando que a própria Gozen estava distraída nesse momento. Por causa disso, o britânico vence no primeiro stat. Agora vamos para a potência de ataque. No geral, os ataques da Bruxa do Sangue se concentram nos danos que suas armas causam em Tomoe quando a acertam, mas nenhum deles tem um potencial de ataque grandioso a não ser o último que a Elizabeth usa, que se chama Véu de Sangue, que basicamente é uma amálgama de várias armas de tortura que ela havia invocado anteriormente. Só que tem um problema, esse ataque, o Véu de Sangue, não temos como saber qual é o seu potencial verdadeiro, porque ele nem chega a acertar a Tomoe, porque a própria lançou uma flecha improvisada que destruiu completamente essa magia. A julgar pelo tamanho desse ataque, podemos
podemos dizer que potencial tem, mas é impossível dizer com exatidão quanto potência de ataque tem esse golpe. O que não posso dizer o mesmo do representante do Reino Unido. Logo no início da primeira rodada, o Albi com só uma perna foi capaz de destruir 3 televisores gigantes que ficavam em cima da arena, e com a liberação máxima de seu poder, rosas e gritos, o britânico conseguiu criar uma tempestade de lâminas que arrancaram o braço esquerdo do Hazuit. Com isso em comparação, é meio óbvio que o ponto de potência de ataque vai para o Albi. Capacidade destrutiva. Esse tópico eu nem vou me estender, pois é meio óbvio que o Albi vai sair melhor aqui. O maior feito do herói britânico, como dito anteriormente, foi ter destruído com um só golpe 3 televisores que têm o dobro do tamanho de um ser humano. Ah, mas mister, depois eles voltam como se nada tivesse acontecido. Isso é mais mérito da Gaia por conseguir restaurá-los do que um demérito pro Albi. Dá pra ver muito bem esse quadro que não sobrou nada dos televisores e por isso a inteligência artificial teve que recriar novos. Tenho que lembrar que o Albi é o único na obra até agora que seu despertar teve uma capacidade destrutiva tão grande. A Ponte de Londres foi destruída por causa dele e o seu poder tão grande. A nossa condessa húngara não chega nem perto desse sentido, afinal um golpe do martelo dela cria uma minúscula fratura na arena e seu ataque mais poderoso nem chegou a destruir algo. Com isso o Albi ganha mais um ponto e a situação da Elizabeth começa a complicar. Mas algo que não é nada complicado é você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou com uma meta de 500 inscritos e gostaria muito que você me ajudasse a atingir isso ainda esse ano. Também compartilha com amigos que gostam desse estilo de vídeo para mais pessoas conhecerem meu conteúdo. Após esse jabá, vamos para a velocidade de ataque. Esse teste já é mais disputado do que os anteriores. No início da sua luta, a Bruxa do Sangue foi tão veloz que conseguiu arrancar uma unha da sua oponente sem ninguém perceber. Até mesmo a Tomoe demorou para notar que o seu dedo estava sangrando. Ela também conseguiu cortar o rosto de sua oponente sem chance de esquivar com uma garra de gato e logo em seguida se aproximou novamente e enfiou um garfo de mentiroso perto da região do pescoço da Tomoe. A Elizabeth também foi rápida para lançar a corrente que puxou o pescoço da japonesa e mesmo que ela tenha notado a aproximação, a condessa foi mais rápida, acertando um golpe perfurante bem na barriga. Outro feito interessante é quando ela faz pilares virem até ela rapidamente para impedir que sua oponente se aproximasse. No geral, esses objetos trazidos pela sala de jogos vermelha possuem uma velocidade de ataque elevada. Mesmo que aquele último ataque da Elizabeth tivesse bem mais objetos e portanto um peso maior, ele conseguiu ter a mesma velocidade da segunda flecha do Arco da Calamidade que foi disparado pela Tomoe, e o próprio mangá diz que ela tem a força de 1000 homens. Mas o herói do Reino Unido não é nem um pouco lento quando ataca. Logo no início da luta, ele conseguiu acertar um chute veloz no Hazuit que estava com a guarda levantada e usando sua névoa, ele causou um grande corte no peito do japonês, como também impediu os ataques do mesmo com essa mesma habilidade. Mas acredito que o ponto vai ter que ir para a Batory mesmo, afinal sua velocidade de ataque contribuiu bem mais do que a do Hiddleston. Então finalmente a Bruxa do Sangue estreia com um ponto nesse vídeo. Agora vamos para a velocidade de reação. O Albi se destaca aqui pois o próprio Hazuit diz que graças àquela névoa ele consegue impedir quase todos os ataques e isso vem acompanhado de uma ótima velocidade de reação. É claro que aqueles olhos extras devem o ajudar a conseguir acompanhar tantos ataques. A Elizabeth durante sua luta consegue reagir e desviar de muitos ataques, onde ela até mesmo reage a tempo de prender a Tomoe em um espaço fechado antes que ela fosse atingida por um golpe poderoso. Mas ela tem um grande demérito por conseguir ser atingida pelo mesmo golpe 2 vezes seguidas. Por causa disso, o Albi vai levar mais um ponto para o seu país. Velocidade de movimento. Aqui o Albi vence de lavada. Infelizmente não temos nenhuma cena da Bartory se movimentando para cortar a distância ou só correndo. Já o britânico teve cena de cortar a distância 2 vezes no mesmo capítulo. Então vai mais um ponto para o Reino Unido, deixando bem feia a situação para a Bruxa do Sangue. Resistência. Ambos os personagens são bastante resistentes em suas respectivas lutas, inclusive levaram cortes bem parecidos na região da barriga. Mas nesse caso, eu vou ter que dar o ponto para Elizabeth por ter perdido nos braços, usar ferro quente para cauterizar o sangramento e logo em seguida realizar seu ataque mais poderoso e nenhum dano que o Albi sofreu chega nesse nível. Tolerância à dor. Se por um lado a Bruxa do Sangue é resistente, a sua tolerância à dor é bem baixa. Em todos os ataques que ela recebeu dano, Elizabeth fez claras expressões de dor, também ficou claramente com dor quando teve que cauterizar o sangramento do seu braço decepado. Por outro lado, o Albi só fez uma clara expressão de dor quando teve sua barriga perfurada pela espada do Hazuit, e também quando foi derrotado tendo seu ponto fraco atingido. Mas quando ele mesmo arrancou a área de seus olhos, não gritou ou fez cara de dor e partiu para o combate. E quando recebeu o primeiro grande ataque japonês, não fez uma cara de dor tão grande. Por isso, o herói continua sua coleção de stats e passa por cima da sua oponente novamente. Inteligência. Enquanto Albi era um menino de rua em Londres, a Elizabeth Bartory era de uma família rica, o que claramente faz com que ela tenha meios de estudo bem mais facilitados. Eu tô indo por esse lado, pois nenhum dos dois demonstrou nenhum tipo de inteligência fora em batalha. Então vou pela lógica da Elizabeth receber uma educação melhor por ser de uma família rica com bem mais recursos. Inteligência de batalha. As melhores sacadas da Bruxa de Sangue durante sua luta foi ter acorrentado a sua oponente para impedir que ela se movimentasse, e para isso acontecer, ela antes teve que distrair a Tomoe, prender ela com uma corrente, puxar ela, atingir com um golpe forte para aí sim prendê-la.
Outro feito dela foi usar os ferros quentes que ela tinha como arma para cauterizar seu ferimento. Já Albi conseguiu descobrir onde ficava o ponto fraco do Razwitch e teve a ideia de, mesmo com a espada atravessada em sua barriga, segurar a lâmina para manter seu oponente parado e acertar um corte de névoa. Ambos são equiparáveis nesse stat, mas como a bruxa de sangue fez todo aquele plano para prender a Tomoe, ela vai levar esse ponto de inteligência também. E assim ficou o placar dos stats dos nossos competidores. Agora finalmente chegou o momento de colocá-los na arena de batalha para vermos quem sairá vencedor. Sem enrolação, vamos para a simulação da batalha. Ao entrar na arena, Elizabeth Bartori usa sua vestimenta mágica e Albi responde isso tentando atacar por trás com a sua lâmina. Em resposta, a bruxa se vira e usa sua arma para se proteger. Por essa proximidade, o britânico tem a chance de acertar um chute bem na barriga dela e assim a mandando para a parede. Antes de se aproximar, o representante do Reino Unido percebe que a unha do seu indicador da mão direita foi arrancada por sua oponente. Elizabeth então ataca com sua arma e Albi se protege com suas lâminas e desvia das garras de gato que a bruxa de sangue tentou usar. Mesmo assim, a húngara invoca seu gato de 9 caudas e mais uma vez o herói desvia e deflete os ataques. Só que em seguida, Elizabeth se aproxima e acerta o garfo do mentiroso perto da área do pescoço do oponente. Mesmo sangrando, o garoto não parece ligar muito pro ferimento e arranca a área dos seus olhos e começa a usar a sua forma Jaguar Dart. Uma névoa espessa começa a tomar a arena e a bruxa vai mais uma vez pro ataque. Só que então ela começa a vomitar sangue. Ao ver isso, Elizabeth tenta entender o que está acontecendo, mas então seu rosto também é acertado por algo e uma grande explosão é causada por essa névoa. Caído no chão após esse golpe poderoso, Albi coloca a lâmina do seu pé em cima do pescoço dela. Mas antes que pudesse matá-la, uma neblina negra toma o lugar, o que faz o britânico se afastar e então seu oponente invoca a sala de jogos vermelha. Das várias armas de tortura que está flutuando, a bruxa escolhe um martelo e vai mais uma vez para o ataque. Ao desviar, o britânico percebe que mais armas estão indo na sua direção. Ele então usa sua névoa para defletir as armas sem dar chance da sua oponente surpreendê-lo. A partir daqui a situação iria ficar muito feia para Bartori. Como disse, o Albi consegue perceber e interceptar ataques graças aos seus olhos extras. Isso faz os ataques das armas de tortura da Elizabeth serem completamente inúteis. A solução do Razwitch nesse caso foi imobilizar o britânico para assim dar o golpe final. A húngara até tem aquelas correntes que ela usou para prender a Tomoe, mas isso só foi possível porque ela conseguiu distraí-la, algo que é muito mais difícil fazer com alguém que tem mais de 2 olhos. Alguém pode perguntar como Elizabeth conseguiria lidar com as lâminas dentro da névoa. Na luta do Razwitch vs Albi, o japonês, depois de começar a usar as células de Teseu, começou a desviar desses ataques, não tendo mais problemas em respirar. Eu deixei claro aqui como a velocidade de reação da Elizabeth é um tanto baixa para ataques muito velozes, mas como em nenhum momento da luta é engrandecido o fato do Razwitch conseguir desviar essas lâminas da névoa, não vejo como sendo difícil para a bruxa de sangue também desviar. Isso então viraria uma disputa para ver quem mais conseguiria ficar desviando os ataques do inimigo, até que ambos perceberiam que para finalizar esse combate seria necessário um golpe grandioso. Elizabeth então joga vários pilares em volta do seu oponente e faria seu ataque mais poderoso, o Véu de Sangue, que é a junção de várias das suas armas de tortura. Com o rosto convencido, ela lançaria o seu ataque já certo da vitória, só que então o herói britânico responde de uma forma ainda mais grandiosa. Amostra de névoa, gabinete de curiosidades, rosas e grito, um vórtice de lâminas ainda mais afiadas, rápidas e potentes. Nichizono Razwitch só foi capaz de escapar disso por causa da sua alta potência de ataque ao conseguir cortar essa névoa. Seria o Véu de Sangue da Elizabeth capaz disso? Não dá para saber disso, afinal não sabemos de fato a potência de ataque desse último golpe da bruxa de sangue. Seria injusto eu falar aqui que o Véu de Sangue passaria da névoa, quando não fazemos ideia do que ele é capaz. A resposta mais óbvia aqui é dizer que tanto o Véu de Sangue quanto a Elizabeth seriam completamente retalhados por esse último ataque do Albi. Lembrando que mesmo escapando, o Razwitch perdeu um braço no processo. Então imagine o que acontece com quem fica dentro dessa tempestade de lâminas. Após a névoa se acalmar, a plateia veria o corpo da mulher mais vil da história, caído e completamente despedaçado no chão e já sem vida. Enquanto isso, um pouco cansado e ferido, Albi ficaria contente sabendo que protegeu o país que sua amiga tanto amava. Albi Hiddleston vs Elizabeth Bartori. Golpe final, amostra de névoa, gabinete de curiosidades, rosas e gritos. Dificuldade alta. Pois é, esse foi o resultado do primeiro vídeo do quadro da Arena de Batalha. E aí, gostaram do vídeo? Acharam coerente o resultado? Comente aí. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão de luta para esse quadro, deixe aí nos comentários, porque isso ajuda muito. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!